palavra de hoje. Veio duas palavras no meu coração quando acabou a conferência. Eu lembro que quando acabou tudo, eu estava sem voz, né? Eu falava... E as pessoas me falando, nossa, foi uma bênção, que lindo, que maravilhoso. A Angel ficou na minha casa até quinta-feira, ficou lá comigo. Foi muito bom. Mas eu falava assim para o Telmo o tempo todo: eu preciso me deitar no chão, me jogar no chão com Jesus por pelo menos 1 hora, para entender tudo o que Ele fez e para aprender a lidar com o que Ele nos entregou. Me veio um temor tão grande quando eu vi aquela multidão de gente. E gente, algumas coisas que eu aprendi nessa conferência foram muito pontuais. Existem coisas que Deus coloca na nossa mão e nós temos que ser diligente, porque o que Ele coloca na nossa mão é na nossa mão. A gente teve tantas experiências lindas, vinha ideias boas, né? Mas o Senhor me dava uma direção diferente das ideias boas. Eu lembro do desespero do pessoal, queria abrir gratuito já desde o começo. Não, pastora, porque não vai ter lugar. Porque a gente só conseguiu 7.500 cadeiras. A gente só conseguiu 7.000 cadeiras para alugar. A gente foi no Rio Grande do Sul buscar cadeira. Vocês têm noção de que aqui, não é só assim, vamos fazer um evento. Gente, nós não tínhamos lugar para alugar cadeira. Eu queria botar 10.000, queria fazer gratuito, não tinha como. E eu falava para eles, não vai faltar, porque aquilo que Deus aponta, Ele paga conta. Aquilo que Ele promove, Ele sustenta. E o povo nas linhas surdinas, ai, não cabe mais, a pastora, ela está abrindo. A Bianca num desespero, eles falavam com o Telmo, fechava, falava comigo, abria. E Deus falava comigo, a autoridade está sobre a tua vida, filha. Até o Telmo reconhecer, não, o que tu decidir está bom. Eu falei, então abre, pode abrir, que não vai faltar lugar. E se faltar, a gente senta no chão. Tem lugar na mesa para todo mundo. E foi um derramar lindo. Mas eu precisava ir para o chão para entender tudo aquilo que Deus tinha feito. Eu sou consciente que a gente não está vivendo um evento. Eu não sou mulher de evento, eu não sou mulher de de ter uma vida ludibriada por essas coisas. Eu sei que o que Deus está fazendo é muito sério. Eu sei que o que Deus está fazendo é muito lindo, é muito honesto, é muito verdadeiro, tem um fundamento direito. E eu preciso proteger isso e entender o que Ele está fazendo. E aí eu tinha uma palavra no meu coração, que eu vou ministrar um dia, que é as faces da espiritualidade. A nossa espiritualidade tem faces. Mas o Senhor falou, não, porque depois que a Angel foi embora, e um dia que não tinha ninguém em casa, eu fui lá para o meu quarto. Ai, quando é só eu e Ele, eu volto a ser aquela pessoa que não tem nada, que não tem título, que não tem nome, que não tem fama, que não tem nada. Eu tenho só Ele. E lá naquele lugar, Ele toca em lugares que ninguém toca. Ele fala o que ninguém fala. Ele afirma o que ninguém afirma. Ele corrige o que ninguém tem coragem de corrigir. Ele vem. E Ele me deu essa palavra nesse lugar. E eu falei, Deus, que palavra forte. Ele disse, filha, não é só para ti essa palavra. Eu quero que você libere. Essa reunião de pós-conferência é uma reunião tão importante para mim. Essa reunião das filhas, sentadas à mesa do pai. Tem gente aqui que trabalhou demais, serviu demais, nem aproveitou quase lá. Eu quero dizer para você que serviu, quantas mulheres serviram na conferência? Fica de pé. Nós queremos abençoar vocês nessa noite. Fica de pé, você que serviu de algum jeito, de alguma forma. Obrigada. Obrigada. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Obrigada. Eu quero declarar que você vai receber a sua porção nessa noite. Eu sei que teve gente que só beliscava na bandeja de Jesus. Porque é assim, né? Você sabe que é assim, né? Um dia Deus me deu essa revelação. Eu estava trabalhando no prostíbulo, ajudando as mulheres, nos bairros carentes, dentro do presídio, na igreja. E eu tipo assim, Senhor, eu estou com fome, né? Foi muito legal, eu tive uma visão. Jesus com a bandeja. E ele entregando a bandeja na minha mão, me ajuda a servir. Sabe quando a sua mãe, você que é filha mais velha sabe o que é isso. Sabe quando a sua mãe recebe visita e ela precisa de uma ajuda, não tem ninguém para ajudar, a filha mais velha é aquela pessoa.
e você entrega na mão da filha mais velha aquilo que precisa ser feito, faz. É como se Jesus olhasse, é muita seara, meu Deus, é muito, mas falta os trabalhadores, pega uma bandeja, começa a servir você também. E eu me vi com essa bandeja na mão com Jesus, servindo pessoas, servindo, e um dia ele assim para mim, mas tu não sabe de um segredo. Eu falei, o qual? Que os garçons comem na cozinha, antes de servir para os convidados. Eu falei, você vai ministrar por muitos lugares, você vai levar bandeja por muitas nações, mas você vai ter estado antes comigo na cozinha, e vai ter experimentado e comido, e não vai faltar comida para você. Eu quero declarar essa palavra para você que serve no Kids, aqui na igreja, em outros lugares. Você está com a bandeja na mão, não vai faltar comida para você. Você vai comer, na verdade, da fonte quentinho. E Jesus às vezes vai dizer assim, prova, vê se está bom de sal. Tem muita gente que chega aqui no domingo que já tinha provado a comida, Deus já tinha falado no seu devocional a palavra. Tem muita gente que está aqui ouvindo essa palavra, dizendo assim, eu já dei uma provinha com Jesus lá na cozinha, essa palavra, eu já sei. Olha, tudo que essa tarde eu falei com alguém, tudo que essa tarde Deus mostrou para mim. Por isso que a igreja é um lugar de serviço. É um lugar de servir o irmão. Sabe, de pegar essa bandeja na mão e dizer assim, deixa eu te servir. Deixa eu te abençoar. E eu quero hoje servir essa bandeja de que eu comi lá na cozinha com Jesus. A palavra que a gente recebe de Deus, ela traz uma mudança tão forte dentro de nós. A gente não é mais o mesmo depois de uma palavra de Deus. Apesar, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou ser bem corajosa em dizer isso. Posso? Depois vocês me seguram. Quando eu fui para Israel, eu tive um choque. Eu peguei a cultura judaica, com a Bíblia, e comecei a pensar nos evangélicos do Brasil. Que os evangélicos do Brasil, eles têm um bezerro de ouro chamado bênção, a minha bênção. Então eu vou no culto para buscar quem? A minha bênção. Mas não um relacionamento com Deus. Eu levei um choque tão grande. E por a gente ser assim, buscar a bênção, a gente também banaliza a palavra de Deus. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, o Telmo era catequista, né? A irmã dele estava num convento. A irmã dele, chamada Ana Paula, mora hoje nos Estados Unidos. A irmã dele era adolescente, estava num convento para ser freira, porque a tia do Telmo é madre superior, daí que eu nem entendo, da Igreja Católica. Já foi diretora de hospitais aqui na nossa região. É uma mulher com um grau altíssimo. Então, a família é muito católica. E o Telmo era catequista, dava catequese, amava, sempre estava envolvido na Igreja Católica. E era apaixonado por Jesus. Porque eu quero dizer para você que nem todo católico, porque às vezes a gente fala assim, um católico fala, sou um católico relaxado. Não sou praticante. Mas se você vai conversar com um católico praticante, você vai ver muito Deus na vida desse católico. Então, às vezes tem muito evangélico com a língua desse tamanho, dizendo para o católico se converter, e às vezes é ao contrário. Entende? E eu conheço católicos praticantes que são uma bênção. Enfim, e aí o Telmo se converteu, e o Telmo se converteu mesmo. Ele dizia assim, glória a Deus, e ele chorava, e eu dizia, glória a Deus, glória a Deus. O que é glória a Deus? Desde pequena, ouvindo glória a Deus, os avós pastores da igreja, todo mundo da igreja, eu comecei a banalizar aquilo que era santo. Eu comecei a perder o valor que a palavra tinha, eu comecei a não entender. Vocês estão compreendendo o que quer dizer? Quando você pega algo precioso, aquilo é tão, comum. Lembram quando Davi foi tentar levar a presença de Deus de volta para Israel? O que ele faz? Ele traz a arca da presença, estava na casa de Obed-edom, se eu não me engano. E um dos filhos de Obed, na hora que Davi está tentando levar a arca, ele põe em cima de bois, os bois tropeçam, o Zoá vai fazer o quê? Tocar para segurar a arca. Se sentiu tão íntimo, excesso, sabe do que? De familiaridade. Ele caiu, ele esqueceu que ele não podia, que Deus é aquele que segura a presença dele, é ele, não é homem nenhum. E eu comecei a perceber que em nós, quando eu fui para Israel, eu levei um choque, porque eu percebi que nós banalizamos muito aquilo que é de Deus. Inclusive, banalizamos as palavras que recebemos de Deus e não entendemos nada. E me incluo nisso.
E existe uma palavra sobre nós, uma palavra de expansão, uma palavra de crescimento, uma palavra de mudança. E às vezes você está aqui, ai, amém, glória a Deus, vai para casa com aquela vida normal. O Senhor está falando, filha, eu estou dizendo que eu vou expandir. Que aquilo que tu não imagina vai acontecer. Essa unção não está sobre uma denominação, Pai, essa unção está sobre o Brasil, está sobre a igreja. Mudanças vão acontecer, mudanças na música, mudança nos louvores, mudança na forma da palavra, mudanças vão acontecer na igreja, movimentos novos do Senhor. Eu estou crendo nisso, eu estou enxergando isso. Mas tem gente perdida, preso ao velho, ofendido se Deus fizer algo novo. Olha isso. Ai, me dá graça, Senhor, para ministrar essa palavra. Isaías 55 fala uma palavra que me atropelou um dia na minha casa. Porque essa palavra aqui, ela tem poder. Se algo tem poder, é a palavra de Deus. Isaías 55 diz, o Senhor está falando. Olha o que o Senhor está falando, Isaías 55, o versículo é o 8. Hoje o entendimento vai abrir aqui. Vai alargar isso aqui, ó, porque não adianta alargar território com a mente de escravo. Isaías 55, 8 diz assim, os meus pensamentos, Deus está falando, ó, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Só isso aqui, a gente já podia voltar para casa. Só isso. Os meus pensamentos, eles são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E os meus caminhos, eles vão muito além dos teus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. E os meus pensamentos são muito mais altos que os seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanece até regala, fazem brotar os cereais, produzem sementes para o agricultor, pão para os famintos. E o mesmo acontece com a minha palavra, eu a envio e ela sempre produz frutos. Eu vou repetir isso, o mesmo acontece com a minha palavra, essa palavra, eu a envio e ela sempre, todas as vezes, para todo sempre, para toda eternidade, produz frutos. Olha isso. Ela fará o que eu desejo e prosperará onde quer que eu a envie. Você entendeu? Existe uma palavra sobre nós. E o Senhor está falando, agora eu quero acomodar o odre para aquilo que eu estou derramando. Enquanto eu estava no quarto com o Senhor, e essa palavra, o Senhor falou, eu vi claramente um odre. E um odre era feito do animal, da pele do animal, costurado. E aí, naquele dia, é como se eu ouvisse o Senhor dizer, então chegou o grande dia de encher o odre com vinho novo. Então precisa ter um alargamento da boca daquele odre e um cuidado para que não haja vazamentos. É isso que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Ele vai preparar você para receber aquilo que Ele quer derramar. E Ele também está se preocupando para que não haja vazamentos. Está compreendendo? Bom. O que fazer quando a palavra vem, então? Porque eu estou tendo uma experiência linda com o meu livro. Quem aí já tem Mulheres Enraizadas? Se você não tem, tem lá na lojinha. Quem já está fazendo devocional? Até eu estou fazendo, gente. Que incrível. Que incrível aquela plantinha que... Porque eu acho que foi uma das primeiras plantinhas que eu plantei. Eu fiquei desesperada para que ela parecesse alguma coisa. Ela apareceu ontem. Muito bonitinha. Eu vou dizer qual é a plantinha que eu escolhi, diante de tantas que tinha. E também eu queria que fosse uma que acompanhasse as 8 semanas do devocional. Eu peguei, foi o mosquitinho. Sabe aquela que a gente põe para noiva, todo casamento tem. É aquela lá, que vai aparecer lá para você. Porque eu já não me aguento, ando muito fofoqueira, gente. Orem por mim. Estou falando demais.
estou contando tudo as coisas. Me ajuda, Senhor. Aí, eu achei tão lindo que, olha só, a semente estava na minha mão, a terra. Eu tive que plantar, mas o meu papel era só plantar. O crescimento vinha de quem? Do Senhor. Tem coisas que você faz a sua parte, mas a outra quem faz é Deus. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. E eu perguntei para Deus, Deus, diante da palavra que o Senhor tem derramado sobre nós, diante do que o Senhor tem feito, né? Eu me vi nessa situação aquele dia na sala. O que fazer para a tua palavra se cumprir? O que fazer quando o Senhor nos estica? O que fazer quando o Senhor faz algo na nossa vida? Quando uma palavra nos encontra? Você vai concordar comigo que você já conheceu inúmeras pessoas que se perderam justamente aqui. Se perderam. Quantos que nós conhecemos que o ministério começou a crescer, começou a ter sucesso na empresa e dali para frente não deu mais nada certo? Quantas pessoas? Quantos homens e mulheres de Deus se perderam no meio daquilo que Deus estava fazendo porque não tinham sabedoria? Não sabem lidar com sucesso, não sabem lidar com recurso, não sabem lidar com o tempo de abastança, não sabem fazer quando a palavra encontra, quando a expansão chega e Deus alarga o odre, não sabe. O recipiente, ele é muito importante para Jesus. Uma das coisas que Jesus enfatizou lá em Mateus 9, não precisa abrir. Ele diz assim, Mateus 9:17, depois você vê em casa. Ninguém colocaria um vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho. E os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Está falando do quê? O velho vai se ofender com o vinho novo. Porque o vinho novo, ele vai provocar rachaduras, ele vai fermentar. Quem aqui já fez aquela kombucha em casa? Né? Quantas garrafas já explodiram? Por quê? Existe uma fermentação. A uva, quando vai ser feito vinho, existe uma fermentação. Ele muda de tamanho. Isso é muito lindo, porque isso está apontando porque aquilo que Deus bota dentro da gente vai mudar de tamanho. Vai fazer a gente crescer. Eu lembro quando eu comecei o Casa de Isabel. Quem faz Casa de Isabel aqui? Quem é aluna do Casa de Isabel? Quando eu comecei o Casa de Isabel, era um odre novo, porque eu me assustei com o que Deus fez em Casa de Isabel, porque eu falei assim, Senhor, eu não tenho comida para todo esse povo, eu não tenho graça para tudo isso, eu tenho medo da câmera. Eu lembro que eu tenho uns vídeos ali que o Rodrigo guardou, eu dizendo, não, eu não vou conseguir, vamos parar com isso agora. Mas à medida que o vinho foi derramando no odre novo, odre imaturo, odre que não se sente preparado, odre que não tem experiência, ele foi crescendo junto com o vinho. É uma sinergia tão linda. Aquilo que Deus coloca em você, cresce junto com você. Então, não é, eu tenho que estar pronta e preparada. Calma aí. Porque eu posso te dizer um segredo, muito do que a gente vai amadurecer no meio do caminho, fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Bom, quantos vinhos maravilhosos foram perdidos pelos seus recipientes que não suportaram as mudanças que um vinho novo faz? Na nossa ida para o lugar novo, houve rompimentos necessários. Sabe, para o lugar novo, talvez umas coisas vão ter que ficar para trás. E a gente quer? Não. Mas a gente precisa entender que algumas coisas precisam ficar para trás. A gente precisa colocar para frente quem não vai se ofender com o novo que Deus está fazendo. Tem gente que se ofende com o novo. Bom, e aí, eu recebi de Deus algumas direções para nós nesse tempo. O que fazer com essa palavra que veio, que é muito maior do que a gente pensa. É muito mais altos caminhos. Então o que a gente faz? Uma primeira atitude que você deve fazer nesse tempo. Peça ajuda e não ande sozinho. Vença o desejo do isolamento. E não adianta vir com a desculpa, não, é porque agora Deus está me tirando do bando. Ele vai tratar comigo, tira do bando para ver que vai vir vai pegar você desprevenido. A Ana Paula, pega mesmo. Guarda Jesus. Peça ajuda, não ande sozinho. Mas sabe por que às vezes que a gente não pede numa hora dessa? Não, porque sabe o que é? Eu enchi o centro de eventos, entendeu? Por que eu preciso de ajuda? Vocês têm que pedir minha ajuda.
Fala isso, vai fazer igual Nabucodonosor, 7 anos vivendo igual um animal. A Bíblia está clara. Começa a se orgulhar do que Deus está fazendo para você ver você perder tudo. Não entendendo o que Deus está fazendo. Não pense que agora você não precisa de mais ninguém, porque a palavra veio, agora você sabe de tudo. Seja submisso às autoridades da sua vida. Elas te livrarão dos bajuladores. Cuidado. Cuidado. Uma das coisas, gente, como foi lindo para mim aprender essa lição, porque como líder da conferência, o meu marido é o pastor da igreja, é o líder da igreja. Eu respeito ele como líder da igreja, não só como meu marido, mas me submeto ao que ele me diz. Tanto que a gente estava numa discordância, eu e ele, outro dia. Até a Day e o Renan presenciaram a treta que deu entre nós dois. Lá no aeroporto, começamos a se tretar no aeroporto, eu e ele. E ele, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Não deu para dizer assim, então tá, eu me submeto ao que tu quer, que seja a vontade de Deus. Aí ele, opa, não, vamos orar então, então vamos orar. Mas eu me submeto, não é do meu jeito. Claro que eu dou a minha palavra, digo o que eu acho, mas vamos lá. Vocês estão tudo virada para cá, você já sabe por quê, né? Era para você estar virada para lá. Para mim o púlpito ia ser lá, mas ele decidiu aqui, tá ótimo, melhor aqui. Então eu já aprendi só aqui. Quem tinha a liderança da conferência era o Telmo? Não. Era eu. E as direções que Deus estava dando para quem que era? Para mim. E eu tinha direções e ele vinha, não, mas nós vamos fazer diferente. Eu falei, Telmo, mas não é essa direção. Não, mas nós vamos fazer diferente. Dava tudo errado. Na terceira vez que deu errado, ele veio falar comigo, é que tu é a líder da conferência, né? Tu decide. A gente entendeu. Agora, eu só desfrutei disso porque eu me posiciono nisso. Eu plantei honra, eu plantei submissão, eu vou colher isso. Às vezes, você colhe nos seus filhos aquilo que você plantou lá na sua adolescência com seus pais. Tu não manda em mim, tá para nascer. Aí, assim, já sabe. Mas você vai olhar, às vezes, você era igualzinha. Resistia à autoridade. Cuidado. E aqui tem um exemplo tão forte. Foi quando, lá em Lucas 5, quando Pedro, ele vai dizer para Jesus, eu vou ler aqui para vocês, não precisa abrir, Lucas 5 diz assim, Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar a rede, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe, que os barcos quase afundaram. No sucesso, é que o barco quase afunda. Não foi naquela noite que Pedro, quem já viu The Chosen aí, essa parte? Gente, é linda, né? Quando ele fica irado, começa a bater com a rede, começa a dizer, como é que é? Ele fala para Deus, tu não abriu o mar vermelho? A gente às vezes é Pedro. E nada acontece, ele volta. Mas quando chega o sucesso, quase que ele afunda, ele precisava pedir ajuda. Quando a palavra te encontra, quando o alargamento chega na sua vida, quando as mudanças acontecem, peça ajuda, se submeta. Às vezes você nem precisa, mas faça como humilhação mesmo, humildade. Olha, preciso de ajuda, me ajuda aqui, eu não estou dando conta. O que você acha? Eu não fico assim tomando decisões ao léu, sozinha. Eu pergunto para pessoas. Vocês viram que eu perguntei para o meu pai? Meu pai veio aqui num domingo, eu levei um susto. Sem eu convidar, sem eu ameaçar. Porque toda vida é debaixo de ameaça. Ah, tu não vai? Ah, é? Ah, é? E ele vinha, tadinho, ameaçado. Mas não fiz nada. Está sentado ali de perna cruzada, rindo para mim na primeira cadeira. Eu falei, que isso? O que aconteceu? Quase que eu bati nele. Quem está aí? Que isso, pai? Vou fazer uma surpresa para ti. Falei, é. Quando eu sentei do lado do meu pai, o Senhor falou comigo, esse é o teu pai, né? Na verdade é eu. Para te encorajar, para te sair desse lugar pequeno, para você ir para um lugar maior, porque eu que estou apontando para isso. Só que eu já falei, né, na conferência, o meu pai, aquele tipo de pessoa assim, você... Quando a gente vai inventar alguma coisa, vamos viajar em família, vamos em tal lugar? Todo mundo, vamos, meus irmãos, vamos. Aí meu pai, vocês não podem ter uma paz na vida de vocês, né? Vocês não podem ter uma paz.
Por que vocês não almoçam aqui, ó? A gente faz uma carninha aqui, fica aqui. Para que pegar a estrada? É perigoso, vocês não têm uma paz na vida de vocês. Aí, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Deus, se eu perguntar para o meu pai o que ele acha de fazer a conferência lá, no centro de eventos, se ele disser ao contrário do que eu tenho certeza que ele vai falar, é Deus purinho na terra, um paralítico andou. Aí eu falei, pai, aqui na frente, gente, aqui eu falei, pai, assim, ó, eu estou tão angustiada hoje. Hoje eu tenho que dar resposta para o Dalério, para o pessoal, porque tem que decidir hoje se a gente vai ou não para o centro de eventos. Ele assim, por quê? Ele disse, não, porque aqui, pai, eu contei, tal, tá tudo certo lá, deu tudo certo, mas são 18 dias, a gente nunca fez esse evento, em 18 dias é pouco tempo. Não, vai, né, vai dar certo, vai. O paralítico andou. Na minha frente, eu falei, meu Deus. Aí o Senhor falou, é eu que estou falando contigo. Eu não precisava perguntar para o meu pai. Eu podia dizer assim, meu pai, fulano, não, eu tenho a visão. Não. Eu me submeti às autoridades da minha vida. Gente, eu sou obrigada a falar isso para vocês, porque foi muito lindo. Eu estou muito fofoqueira, Deus me ajuda. Estou falando coisas, Marcelo. Ora, intercede, comece a interceder por mim. Repreendido, em nome de Jesus. Mas no dia na quinta-feira da conferência de mulheres, na quinta, que é aquele dia que o meu coração, ele não bate aqui, ele bate aqui, ó. De repente, olha que coisa doida. A minha vizinha de cima, meu prédio, Deus tem feito coisas lindas na vida dela. Não sei se ela está aqui hoje. Está aqui? Acho que não está aqui hoje. Hoje acho que ela não veio. Ela sempre vem. Ela desce na minha porta, me dá um buquê de rosas brancas com lavandas. Entrega, eu não estava, ela entregou para a Vitória. Eu cheguei em casa, a Vitória estava no choreiro. Mãe, olha isso aqui, mãe. Quem que trouxe isso aqui, mãe? Me contou tudo, a palavra que ela deu. E o Senhor fez assim, era isso que eu sentia. O Senhor, com uma pranchetinha, fazendo um checklist no caminho da expansão. Vizinhos, ok. Eu vou na conferência, eu já tenho roupa, já está tudo certo. As tuas orações subiram até a minha casa e transformou a minha vida. Eu me converti, a minha vida é outra. Eu tenho alegria, eu quero ir para o social, quero ajudar. Eu falei, meu Deus. Vizinhos, eu vi um verdinho, ok. No grupo da minha família, o meu pai, minha mãe, meus irmãos começaram numa honra, nós te autorizamos mesmo, e começaram a levantar palavras sobre a minha vida que eu nem sabia. Família, parentela, ok. A minha família, da parte do meu pai, eu fiz questão de colocar a minha família nos primeiros lugares, de honrar eles. Um dos meus primos manda um áudio no grupo, porque o grupo de família é tretado, né, gente? Enfim, o nosso já deu umas treta. Mas todo mundo se ama, graças a Deus. Mas o meu primo congrega aqui com a gente e tal, mas ele não é assim um menino de muitas palavras. Ele trouxe uma palavra falando assim, olha, eu estou vendo tu honrando assim, é meio a história de José, né? Ele falou assim. E ele foi, aí veio mais um vizinho. A família ao redor. E aí, na minha casa, Telmo veio, mais um veio, a Vitória, mãe, me alegro, mãe, vai, a Bela, mãe, vai ser uma bênção. Por que esse vizinho? Por que esse checklist? Por que essas coisas precisavam estar em ordem? Porque não adianta eu querer ir lá para fora, se na minha vizinhança, se na minha família, se onde as pessoas que eu toco eu não faço diferença na vida delas. Entende? Deus não podia fazer essa expansão sem antes essas coisas estarem resolvidas. E Ele fez. Não fique sozinho. Se submeta. Até para pessoas que você acha que não precisa delas, você talvez vai precisar um dia. Não seja uma mulher insubmissa, orgulhosa, rancorosa, durona. Você não vai chegar a lugar nenhum. Nenhum.
mas seja submissa, dócil. Não precisa ser boba. Fala. Mas seja submissa. Sabe? Não quebre pontes. Talvez você vai precisar voltar e usar elas e elas não vão mais estar lá. Cuidado. Ande com sabedoria. Então esse é o segredo. Peça ajuda, não ande sozinho. Deus falou isso comigo. Nesse tempo agora, peça ajuda, não ande sozinha. Por que eu falei dos bajuladores? Porque na hora que a coisa está boa, vai muita gente falando coisas para nós. Não tem? Nossa. Bênção, né? É uma bênção. Nossa, não sei o quê. Às vezes, gente, eu vou dizer uma coisa para você. O bajulador, ele não tem compromisso contigo. Já viu aqueles amigos da escola? Vai, fulano, vai. Mas ele só quer que tu te... Vai. Quando cai, o que acontece? Tem gente que é assim, ó, opa, ela está dando bem. Está dando mal. Não disse, não falei. Tem gente só esperando na espreita. Eu disse que isso não ia dar certo. O silêncio. Mas é verdade. Quando a pessoa vem muito assim, muito te bajular, cuidado. Não abre teu coração. Tem uma história que eu tenho o maior cuidado com ela. Lembra daquele inimigo de Esther, Ramã? Lembra dele? Ele se achou quando Esther chamou para o banquete. Você tem que conhecer a história. Mas Esther estava chamando do banquete para ralar com ele. Mas ele achou, poxa, Esther convidou só eu e o rei. Mal sabia ele. Ele chegou em casa, gente, empolgadaço. Chegou para a esposa, Zeres o nome dela, e a família, os amigos. Aí começou a se gabar. Diz a Bíblia que, olha, já que ninguém gava, o Zé cagava. E ele se gabando, e bora. Deixa eu falar isso para vocês. E se gabando, e é isso, e é aquilo. Escute o que eu vou falar. Ele se gabou tanto dos feitos dele, que a família, os amigos, saíram assim, ó. As pessoas, nossa, sabe o que tu faz? Constrói uma forca bem alta, enforca esse Mardoqueu. Essa ideia pareceu para ele maravilhosa. Claro, se tu é tudo isso que tu estás falando, constrói uma cerca grande, uma forca grande, e vai. Gente, ele constrói a forca, aliciado pelas pessoas. Vai, isso. A Bíblia diz que na forca que ele fez para Mardoqueu, ele foi enforcado. Porque as pessoas não têm compromisso com você. Os bajuladores não têm compromisso com você. Agora, posso te dizer, tem gente que tem coragem de falar a verdade, anda com gente assim. É ruim, mas é bom. Eu vejo no aconselhamento pastoral, eu vejo gente que não quer aconselhamento, quer concordância. E ela vai pulando para quem concorda com ela. Ela quer só que a pessoa alise as feridas, não cure, não trate, porque vai doer. Falar a verdade também é ruim. Né? Às vezes eu estou na frente de uma pessoa e digo, eu falo ou não falo? Porque a gente fica numa situação difícil. Porque agora tu fala a verdade para uma pessoa, ela é tóxica. Estou falando a verdade. Não, fulano é tóxico, porque ele falou isso para mim, mas é verdade. Então, se as pessoas não estão prontas para ouvir a verdade, elas só querem botar nome de síndrome e de aspectos e de coisa. Querem falar assim, eu tenho... Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, não, isso aqui é uma... agora tudo tem um nome, né? Siglas. Cuidado. Às vezes é falta, sabe do quê? De correção. Uma diz assim, eu tenho um negócio que eu desafio pessoas. É uma síndrome. Gente, na minha época da minha avó... Mas vocês não estão preparados para essa conversa. Então, o que falta às vezes... Então assim, o que as pessoas querem muitas vezes? Concorda comigo. Outro dia, uma mulher veio aqui, porque o meu marido isso, meu marido aqui. Eu falei, olha, ele está certo. Gente, ela quase endemoniou na minha frente. O que estás me dizendo? Mas ele não está errado. Então, posso dar um conselho? Não seja alguém enganado, que vem para ser adulado, bajulado. Se cura dessa dependência doida dos outros querer amar você. Não me ama, amém. Beijo, Deus te abençoe. Próximo. Se cure disso, porque senão você vai viver na mão de gente que vai te acabar com a tua vida, destruir a tua vida.
Anda do lado de gente que tem coragem de falar. Ai, Jesus. Peça ajuda, não ande sozinho. 2 Crônicas 1:6. É o nosso segundo, eu vou terminar. Peça sabedoria para Deus. Olha o que diz aqui. 2 Crônicas 1:6. Não. Peraí, deixa eu pegar aqui. Mas 2 Crônicas 1:6. Eu que estou errado aqui. Misericórdia. 1:6. 2 Crônicas 1:6. Prometo que termino logo. Diz assim, mas hoje, gente, é Vale Night das mulheres, tá? É que avisa o teu marido. Quinta-feira de mulheres, amor, ó, beijo. Depois você recompensa ele. Privilégio, lembra? 6. Olha aqui. Olha o que Salomão está dizendo. Peraí, gente. Não é o Crônicas 1:6, gente. Na presença do Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Gente, Deus chega para ti: peça o que tu quiser que eu te darei. Pensa o favor que a pessoa tem diante de Deus. Pensou? Peça o que quiseres que eu te darei. Não é o gênio da lâmpada, mas chegou muito parecido. Peça o que quiseres que eu vou te dar. É um cheque em branco. É muita responsabilidade. Salomão respondeu a Deus: tu mostraste grande amor leal ao meu pai Davi, e agora me fizeste rei no lugar dele. Senhor, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu lidere bem, pois quem é capaz de governar o teu grande povo? Deus disse a Salomão uma vez que esse é o seu desejo, e não me pediu riqueza, nem bens, nem fama, nem morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem o meu povo, sobre o qual eu fiz você rei. Certamente eu lhe darei sabedoria, eu lhe darei conhecimento que pediu, mas também darei riqueza, bens e fama, como nenhum rei teve e jamais terá. Você sabe o que é isso? Diante de um número tão grande, diante de uma palavra que se cumpriu, eu preciso de sabedoria. Senão eu vou botar a perder o que Deus colocou na minha mão. E nós podíamos citar uma lista gigante de pessoas que botaram a perder o que Deus colocou na mão delas. Perderam lugares, perderam honra, perderam privilégio, perderam alianças, perderam tudo. Por falta de sabedoria e conhecimento. Não houve e nem jamais haverá homem tão sábio quanto Salomão. Salomão se vê num cenário, a maior capacidade dele podia aguentar. Quantas vezes eu e você nos vimos nesse cenário? Deus é maior do que eu posso aguentar. Sabe que eu te dou um conselho? Pede sabedoria e conhecimento. E Ele dá deliberadamente. Ele não dá de conta-gotas, Ele não dá de pouquinho. Se existe uma coisa que a Bíblia fala, é que Ele dá a sabedoria deliberadamente. Ele enche você de sabedoria. Ele enche. E eu amo Tiago 3,13. Ou palavra que é aquela mesmo de 2 gumes que entra na gente e faz a divisão da carne do espírito, de medulas e juntas. Tiago 3,13 diz assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más.
A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. É também pacífica, bondosa, amigável. Ela é cheia de misericórdia. Ela produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência. É livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham a favor da paz. É essa sabedoria que Deus quer derramar hoje aqui. A sabedoria não é terrena, diabólica, cheia de, sabe, conchavo, mas é uma sabedoria que vem do alto. Ela não é terrena. As pessoas vão dizer assim: meu Deus, onde é que tu estudou? Tipo assim, de onde tu tirou essa palavra? Onde? É a sabedoria que vem do alto. Ela é, antes de tudo, pura. Ela vem sem mistura sobre você. Ela purifica a sua vida. Gente, eu vivi algo tão lindo hoje. Tão lindo. Eu fui conversar com o Telmo ontem. Ai, gente, que é mulher é um caso a ser estudado. Eu estou achando assim que ele está muito cheio de coisa. Compromisso. Eu fiquei um pouquinho tristinha assim, eu fiquei na minha. Sabe quando a gente fica assim meio sem sorrisos? Tadinho. E ele começou: amor, que foi? Nada. Não, nada, deixa. Não, o que foi? Nada. Aí hoje, as meninas saíram, estavam nós dois na sala. Tá, mas tu não tá igual. Ele ia viajar para São Paulo. Falei: Telmo, porque eu tô achando que tá cheio de coisa de novo. Ai, nossa vida tá tão louca, né? Eu falei assim: a igreja, eu sei que ela é linda, mas ela consome muito. A gente precisa sair só nós dois. Vamos fazer uma viagem só nós dois, tal. E aí ele ficou assim meio triste. Ele falou: amor, mas tu está sendo injusta. Porque olha aqui, deixa eu te mostrar a minha agenda. Daí ele foi mostrando e eu estava sendo injusta. Olha aqui, tu tem mais compromisso que eu. Aí eu podia, o que eu podia fazer, gente? Eu podia rebater, não podia? Porque a gente tem jeito de rebater. Na hora Deus falou assim para mim: tu não está pedindo a sabedoria? Reconhece que tu está errada. Dizer amém aqui no culto para isso é maravilhoso. Está sentado do lado do marido. E você quer sair dali com o troféu da razão, é difícil. Encostei na perna dele e falei assim: amor, desculpa, eu errei. Eu fui injusta contigo de verdade, me perdoa. Mas assim, eu só quero que tu entenda, eu quero ficar contigo. Não quero brigar, mas eu quero te ter mais para mim. Acabou, gente. Ali eu vi que o Senhor manda uma sabedoria que vem do alto. Porque a grande verdade é que a gente ia se discutir se a gente continuasse. Mas o que era o cerne de tudo? É que eu queria ficar mais com Ele. E que bom. Ele foi tomar banho feliz, voltou, se arrumou. Ah, tu queria ficar mais comigo, né? Nós vamos ficar mais tempo junto. Já prometeu, sábado nós vamos fazer isso, aquilo. Tá, então nós vamos. Mas a sabedoria que desarma guerras, ela é pura, ela é pacífica. Essa sábia vive na confusão. Da onde? A sabedoria diabólica? Como dizia o filme Carros, velha louca diabólica. Não dá. Às vezes a gente, não, eu sou sábia, faz um monte de confusão na família. Calma. A sabedoria, ela é pura, ela é pacífica, ela é cheia de boas obras. Eu estou com o espírito do Telmo hoje, gente. Vocês... Estou, né? Ai, Jesus, vai ter muitas edições dessa ministração. Mas por último, não se apegue a números. Não se apegue a números. Se apegue àquilo que Deus está fazendo. Muitos faliram, muitos se perderam, porque começaram a fazer contas. Eu podia ler, mas não vou ler, mas em 1 Crônicas 21 fala quando Davi faz um censo, para saber quanto que ele tinha de guerreiro. Ele queria se apegar nos números. A Bíblia diz que o Senhor ficou tão triste com ele. E eu tive prazer de pisar na eira de Araúna. Lembra que quando ele, para acabar com a maldição que tinha vindo, porque ele tinha contado, o Senhor, então ele vai montar um altar. E quando está lá na eira, alguém diz assim, não, tu não paga por esse terreno, a gente vai te dar. Ele assim, eu não vou oferecer nada ao Senhor que não me custe. E a eira de Araúna, eu pisei os meus pés lá na eira. E
onde há o templo. E ele aprendeu que nós não podemos se apegar a números. Não se apegue a seguidores, a números de pessoas, a quantos, não se apegue. É aquilo que Deus está fazendo, é a mão do Senhor. A verdade é que nos exércitos de Deus não foi sobre números, nunca foi. 32 mil se transformaram em 300, e que é melhor ter 300 contigo do que 32 mil dispersos. Ou que é melhor ter pouca gente do teu lado de verdade do que ter uma multidão totalmente longe. Ou como é bom ter gente que grita pela tua espada, gente que não se acovarda. Então, por favor, não faça contas disso ou daquilo, não se apegue a números, deixa que Deus vai fazer no tempo dele. Isso aqui eu recebi no meu quarto. Eu divido com vocês essa bandeja, dessa comida fresca e pura para essa hora. O que eu vejo nessa noite, Deus quer derramar sabedoria. Eu quero. É o que eu mais estou pedindo para Ele. Que eu abrir da minha boca, que até o fechar dela seja banhado de sabedoria. Sabedoria no agir, sabedoria no me relacionar, sabedoria. E tudo começa com o temor do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você nessa noite.